Bom, pessoal, para terminar essa aula em limites no infinito, eu gostaria de considerar alguns exemplos e um certo número de propriedades adicionais que sempre aparecem e vão ser úteis para utilizarmos futuramente. Suponhamos que eu tenha a seguinte consideração. Queira determinar o comportamento da função x quando x é arbitrariamente grande, ou seja, é um limite no infinito, limite de x quando x tende a infinito. Bom, se você examinar a função y igual a x, que é aquela que nós estamos tratando aqui, y igual a x, você vai ver que isso daqui simplesmente é o gráfico de uma função, de uma reta que passa pela origem e divide o primeiro e terceiro quadrante ao meio, dessa maneira, a bissetriz. Então você pode imaginar, bom, qual o sentido disso daqui? É um sentido muito semelhante, você pode, afinal, definir isso formalmente, mas mesmo intuitivamente fica claro que quando x cresce ilimitadamente, y igual a x cresce limitadamente, ou seja, o resultado disso daqui, nos moldes do que estamos tratando nessa aula, é simplesmente infinito. Então, significa dizer simplesmente que, tomando a variável independente tão grande quanto você queira, a imagem da função é tão grande quanto você queira. Tá? Uma outra consideração que poderíamos pensar é a seguinte: limite da função x ao quadrado quando x tende a infinito, ou seja, como se comporta a função y igual a x ao quadrado quando x tende a infinito. Mais uma vez, considerando isso, você pode pensar, bom, se x cresce arbitrariamente, x ao quadrado vai crescer arbitrariamente, é o gráfico de uma parábola, então você vai ter que isso daqui é simplesmente dado também por infinito. Então tem uma série de propriedadezinhas acerca de funções bastante intuitivas que permite você considerar o limite no infinito, e esse limite no infinito é exatamente infinito, como está aqui. As situações, tipo a que eu vou considerar aqui, por exemplo, x elevado ao cubo, quando x tende a menos infinito, digamos. Bom, você sabe que um número elevado ao cubo seria um número negativo, isso daqui dá um número negativo. Então, limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito é um número tão grande negativo quanto você queira ao cubo, que vai te dar, obviamente, menos infinito. Então, são situações desse tipo que você pode prever, olhando simplesmente o comportamento da função, intuir qual seria o resultado e o resultado que está aqui. Bom, você pode pensar em combinações de limites no infinito, de soma e diferença de funções. Eu vou considerar uma delas. Veja lá, vou apagar isso daqui e vou considerar esses exemplos envolvendo composição de funções a partir de operações algébricas. Então, suponhamos que quiséssemos estudar o limite da seguinte função. Seria x ao quadrado mais x, quando x tende a infinito. Você pode pensar, bom, o que acontece com a imagem dessa função à medida que x cresce indefinidamente, ou arbitrariamente, melhor dizendo? Ora, o primeiro termo cresce limitadamente, o segundo termo cresce limitadamente, é de você esperar que isso daqui é simplesmente infinito. E é correta a resposta, e você pode mostrar isso formalmente. Mas se houvesse uma coisa do tipo, veja só, limite de x ao quadrado menos x quando x tende a infinito, veja que você precisa pensar melhor no que acontece nesse caso. Quando x é tão grande quanto você queira, o primeiro termo é tão grande quanto você queira, menos o segundo termo que é tão grande quanto você queira. Isso daqui, grosseiramente falando, é infinito menos infinito. Ora,
claro que eu escrevi aqui não tem sentido nenhum. O que significa infinito menos infinito? Infinito, para começar, não é nem um número. Então, o que temos que considerar é que nós temos que dar um sentido melhor ao que está aqui. Nós devemos manipular essa expressão, não para colocar dessa maneira. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Visto que infinito não é um número, é simplesmente um comportamento. Então, para fazermos isso, eu vou simplesmente reescrever essa expressão da seguinte forma: limite quando x tende a infinito. Eu posso colocar isso, um fator comum aqui, que é x. Tá? O que eu escrevi é exatamente o que estava escrito anteriormente, simplesmente coloquei o x em evidência. Agora dá para a gente tirar certas conclusões a respeito disso. O que acontece com esta função quando x cresce arbitrariamente? Ora, é um fator de duas funções, eu posso pensar assim: a função x vezes a função x menos 1. É uma função que é o produto de duas funções. Quando x cresce arbitrariamente, x cresce arbitrariamente e x menos 1 cresce arbitrariamente. Ou seja, o produto de duas funções que crescem arbitrariamente à medida que x cresce é simplesmente, você poderia dizer, infinito vezes infinito, que dá, obviamente, sim, nesse caso, a função se comporta dessa maneira, é infinito. E aí não temos mais essa indeterminação de infinito menos infinito. Aqui simplesmente está uma coisa tão grande quanto você queira, vezes uma coisa tão grande quanto você queira, te dando infinito para comportamento da função quando x é tão grande quanto você queira. Bom, esse tipo de consideração você vai poder aplicar nos vários exemplos que nós vamos encontrar pela frente, mas note que é preciso que haja critério no cálculo do limite ou no processo de determinação do limite, senão você pode cair em situações como essa daqui, que simplesmente não tem sentido, mas elaborada de forma apropriada, permite você encontrar um resultado correto. Tá? Eu vou tratar agora um exemplo que usa uma relação parecida com essa daqui. Eu simplesmente vou, é mais elaborado um pouquinho, mas que dá para fazer uma manipulação tipo esta que efetuamos aqui para encontrar a resposta associada. Vejamos o exemplo em questão. Vou me apagar aqui essa parte. É uma razão, é uma função racional, é o limite de uma função racional. Então eu gostaria de determinar o limite da seguinte função racional. Ela é 3x2 menos x menos 2 no numerador, e no denominador eu tenho 5x2 mais 4x mais 1. Eu gostaria de determinar o limite desta função racional quando x é arbitrariamente grande, ou o limite da função racional quando x tende a infinito. É essa maneira de você se referir a isso daí. Muito bem, se você pensa bem nessa fórmula aqui, você vai ver o seguinte. Bom, nós vimos que limites no infinito têm as mesmas propriedades que os limites quando x tende a A, ou limite, ou quando x se aproxima para um determinado valor. Ou seja, esse limite poderia ser o limite do numerador dividido pelo limite no denominador, ou a razão dos limites. Mas veja bem, quando x tende a infinito, você tem que 3x2 cresce arbitrariamente, tá? E menos x eventualmente cresce também arbitrariamente, então você deveria pensar nesta relação, limite de 3x2 menos x menos 2, qual seria o limite desse numerador quando x tende a infinito? Bom, se você for analisar isso da mesma maneira que fizemos anteriormente, você colocaria, bom, isso é o limite de x tendendo a infinito, imaginando aqui que, veja lá, eu posso quebrar isso aqui da seguinte forma. Eu vou colocar isso aqui, um fator comum associado
a primeira fórmula, que é simplesmente x, então vou ficar com 3x menos 1 menos 2, e notem então o que acontece. Quando o x é tão grande quanto você queira, esse fator é tão grande quanto você queira, esse fator é tão grande quanto você queira, e esse sujeito aqui simplesmente pouco importa, porque ele é uma constante. Então, toda esta função, quando x tende a infinito, ela cresce ilimitadamente, porque é o produto de dois fatores que crescem ilimitadamente. Ou seja, o numerador aqui tende a infinito. Se você usar o mesmo argumento para tratar o denominador, claramente, quando x tende a infinito, esse sujeito vai a infinito, esse sujeito vai a infinito, esse sujeito permanece em 1, ou seja, toda a expressão no denominador vai a infinito. Então, nós vimos isso aqui, que isso daqui vai a infinito. Toda a expressão no denominador aqui dessa outra função, 5x2 mais 4x mais 1, é claro, acabamos de considerar, isso vai a infinito. Então eu teria aqui o limite de quando x tende a infinito, de uma coisa que vai a infinito no numerador e vai a infinito no denominador. Isso é outra indeterminação que eu não posso simplesmente dar uma resposta, simplesmente da forma que está aqui. Não teria sentido nenhum eu escrever infinito sobre infinito. Isso aqui não significa absolutamente nada, não tem qualquer sentido. Tá? Então é preciso que eu manipule essa expressão de uma maneira conveniente para me permitir raciocinar e ver que de fato, se isso daqui tem limite, se o limite existe de alguma maneira, ou seja, se eu posso dar uma expressão para isso, tipo infinito ou menos infinito, ou simplesmente um número para o qual tende isso, mas simplesmente colocar uma coisa infinito sobre infinito, isso não faz o menor sentido. Então vamos tentar voltar e manipular essa expressão de uma forma mais adequada. Eu vou simplesmente apagar o que está aqui e tentar fazer isso passo a passo, olhando, é claro, apagando aqui o que é errado e tentando aqui obter uma expressão correta para isso. Então vejamos o que a gente pode fazer aqui. Eu vou reescrever isso daqui de uma maneira que é um truque, mas esse truque funciona. Eu vou dividir o numerador e o denominador por uma mesma função. Que função é essa? Eu vou dividir pela maior potência do denominador. Qual é a maior potência do denominador? A maior potência é x ao quadrado. Claro, tem outras potências aqui. Tem x ao quadrado, tem x elevado a zero, que é igual a 1. Tá? Eu vou pegar a maior, vou dividir todo mundo em cima e embaixo por x2. Claro que dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, nada altera, a fração não altera. Então eu vou fazer isso. Dividir em cima por x2, vai ficar o quê? Vai ficar 3, menos x sobre x2 vai ficar 1 sobre x, menos 2 sobre x2. Fiz assim para o numerador. Vou fazer a mesma coisa para o denominador. Então vamos ficar com 5x2 por x2 dá 5, mais 4x por x2 dá 4 sobre x, mais 1 dividido por x2. Tá? Não fiz nada demais, simplesmente dividir o numerador e o denominador pela maior potência no denominador. Bom, agora sim eu vou pensar o seguinte: se eu quiser aplicar a propriedade que limite é igual de uma razão, é a razão dos limites, eu posso fazer isso desde que o limite de ambos o numerador e o denominador existam e esses limites e o limite no denominador seja diferente de zero. E é o que acontece. Porque, se eu olhar bem, quando x tende a infinito, esse sujeito aqui permanece em 3, porque é uma constante. Limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, é zero. Limite de 2 sobre x2, quando x tende a infinito, é zero. Então, o limite no numerador dá exatamente 3, quando x tende a infinito. Limite do denominador, quando x tende a infinito, isso aqui é uma constante, permanece em 5. Isso aqui, 4 sobre x, quando x tende a infinito, isso vai a zero. 1 sobre x2, quando x tende a infinito, vai a zero. Ou seja, simplesmente eu posso aqui aplicar limite desta razão, é a limite do numerador quando x tende a infinito, que é exatamente 3,
sobre limite do denominador quando x tende a infinito, que é exatamente 5. E aí você chegou então a um resultado que está te dizendo o seguinte: eu posso me aproximar de 3 sobre 5 arbitrariamente, basta que para isso eu considere x tão grande quanto c queira. Bom, essa é uma outra maneira de você formular isso, é um outro exemplo de como você manipula expressões para encontrar resultados corretos. Você provavelmente gostaria de ver o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, eventualmente, nós vamos considerá-lo futuramente, mas deixa eu pelo menos considerar parte do gráfico dessa função quando eu considero toda a reta real. É claro, eu posso considerar, mas suponhamos que eu nomeie essa função, eu chame essa função de f de x, toda essa função aqui, que é 3x2 menos x menos 2 sobre 5x2 mais 4x mais 1, tá? Eu quero considerar essa função para x maior ou igual a 1. Tá? Suponhamos que é o domínio da função, x maior ou igual a 1. É simplesmente uma função que eu acabei de definir. Claro que o que eu estou escrevendo aqui é limite de f de x quando x tende a infinito é 3/5. Foi o que eu quis, foi o que nós calculamos. Eu vou fazer um gráfico dessa função e eu vou representar aqui, o eixo cartesiano x, y, vou colocar aqui 3/5, que é o número para o qual tende, tá, a função. 3/5, só para termos uma ideia. E vamos tentar ver o que acontece a partir do 1 para essa função. Ou seja, x maior ou igual a 1, como está indicado aqui. Muito bem. Para x igual a 1, note que para x igual a 1 eu tenho 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 2, 0. Numerador é 0, denominador é diferente de 0, então simplesmente para f igual a 1, esse é ponto do gráfico da função. 0 é ponto do gráfico da função. E quando eu considero x tão grande quanto você queira, você tem que a função tende a 3 sobre 5, ou melhor, o limite para o qual a função tende, a função f de x tende quando eu considero x tão grande quanto eu queira, é 3/5. Você pode imaginar que a função faça isso aqui, ó, simplesmente tenda a 3/5. Mas está incorreto isso. Por que está incorreto isso? Você está admitindo que a partir de 1, em algum momento, a razão que aqui está, essa razão que aqui está, se torna maior do que 3/5. Isso não é verdade, simplesmente quando você considera que no numerador você tem 3x2 menos alguma coisa. Se essa menos alguma coisa não estivesse ali, e se aqui eu não tivesse 4x mais 1, note que o resultado dessa razão seria simplesmente 3 sobre 5. 3 sobre 5 se não houvesse nem menos x nem menos 2 aqui em cima e nem 4x mais 1 aqui embaixo. Seria 3x2 por 5x2, que seria 3/5. Mas olha, eu tirei menos x menos 2 de cima e aumentei embaixo. Ou seja, essa razão, após eu acrescentar menos x menos 2 e 4x mais 1 no denominador, menos x menos 2 no numerador e 4x mais 1 no denominador, ela fica com o numerador menor e o denominador maior, ou seja, ela fica menor do que 3/5. Então ela tende a 3/5, mas não por cima dessa maneira, mas simplesmente o que? Por baixo dessa maneira que eu vou colocar aqui. Ou seja, y igual a 3/5 é uma assíntota horizontal ao gráfico da função f de x, y igual a f de x, e ela tende a 3/5 por baixo, por valores menores. Por quê? Simplesmente porque o numerador aqui, esse numerador, dividido pelo denominador, é um número menor do que 3/5, como ali está. Tá? Então você tem que uma ideia, uma leve ideia de que os cálculos de limite de funções
vão nos permitir, com as identificações das possíveis assíntotas verticais, horizontais como é o caso, vão permitir você a confeccionar gráficos de funções algébricas ou racionais como essa daqui e funções mais complicadas como nós vamos ver futuramente. O próximo exemplo também é um exemplo desse tipo, que aparentemente você pode ficar, digamos, um pouco confuso com a primeira abordagem que você dá à função, mas manipulações adequadas fazem com que a resposta possa vir bastante diretamente da manipulação. Eu vou considerar mais um exemplo, então. Eu vou apagar esse exemplo, esse exercício aqui, e vou considerar um próximo que trata de uma função trigonométrica inversa. E é bastante simples, embora haja necessidade de uma certa reflexão. Eu gostaria de tratar o limite do arco tangente da função que é 1 sobre x menos 2. Tá? Note que, obviamente, que eu estou considerando aqui o limite da função arco tangente de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Ou seja, x se aproxima arbitrariamente de 2 por valores maiores do que 2. Tá? É isso que a gente quer saber. Bom, aí você fica pensando, poxa, mas como é que eu vou calcular isso daqui? Se envolve uma função arco tangente e quando x tende a 2, dá para você perceber que quando x tende a 2, isso daqui é 1 sobre... Se eu coloco 2, vai me dar um problema de indeterminação, porque fica 0 no denominador. Então, qual seria o procedimento para tratarmos isso? A gente já viu esse tipo de limite antes. Essa é uma função composta de fato. Essa é uma função composta em que o arco tangente é uma função contínua no argumento dela. E o argumento do arco cuja tangente vai de menos infinito até infinito, a imagem dessa função. Essa função arco tangente o domínio dessa função, me perdoe. Essa função arco tangente é uma função contínua. Se eu provar que o limite do argumento quando x tende a 2 pela direita é o número que está no domínio da função arco tangente, eu poderia reescrever isso da seguinte maneira: o limite pula e incide no argumento da função arco tangente. Então eu tenho que isso seria arco tangente do limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Tá? Então seria o procedimento caso esse limite seja finito e esteja no domínio da função arco tangente de x. Muito bem. Então tudo que eu quero agora determinar, isso aqui de fato faz sentido. Então eu teria aqui, isso é o arco tangente. Agora vejam o seguinte, vejam que o que está escrito aqui, limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Ora, quando x tende a 2 pela direita, esse é um número 1, o número embaixo é um número muito próximo de 0, com valores positivos, ou seja, o que está escrito aqui é 1 sobre um número próximo de 0 por valores positivos. Ou seja, isso daqui é tão grande quanto você queira. O limite disso é simplesmente infinito nesse sentido. Ora, arco tangente, cuja tangente é infinito nesse sentido, esse camarada aqui te dá simplesmente, se você se lembrar do gráfico da função arco tangente, aqui eu tenho x, aqui tem y, e a função y é igual ao arco tangente. Você vai ver, vai se lembrar que o arco tangente, ele simplesmente tem imagens entre menos π sobre 2 e π sobre 2, um intervalo aberto, tá? E o arco tangente se comporta dessa maneira.
Tá? Então veja só, arco cuja tangente infinito nesse sentido, tá? Seria simplesmente π sobre 2. Tá? No sentido de que quando x se aproxima de 2 pela direita, esse sujeito cresce ilimitadamente, cresce ilimitadamente. Qual seria o arco tangente de um argumento, este argumento aqui, que cresce indefinidamente? Arco tangente de x, quando x é tão grande quanto você queira, se aproxima arbitrariamente de π sobre 2. Então, simplesmente, o resultado aqui é π sobre 2 e houve necessidade que você, então, aplicasse aquela relação em que o limite da função contínua no seu argumento, ela é a função no limite do argumento, nesse caso aí. Mais uma vez, você poderia usar isso daqui para, eventualmente, determinar como a função y, essa função, o gráfico dessa função arco tangente com relação a x, usando esse resultado aqui também. Então, esse tipo de cálculo vai ser usado na confecção da lista, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, e são exemplos, manipulações e teoremazinhos que você pode usar e deve usar para calcular limite de funções no infinito e manipulações de fórmulas envolvendo a composição dessas funções, como é o caso aqui do arco tangente de 1 sobre x menos 2.